No dia 11 de julho de 2013, o plenário do Senado, por 49 votos dos 51 presentes, aprovou o projeto do Senado regulamentando o trabalho doméstico, do empregado doméstico. E hoje nós estamos agora para a etapa derradeira de uma matéria cujo objetivo central é dar proteção a um trabalho de natureza absolutamente especial, que é o trabalho doméstico, e para criar as condições da formalização desses trabalhadores. Hoje, pelos números e pelas estimativas que temos, 80% estão na informalidade. Isso se deve, claro, a um regramento ou à ausência de um regramento que dê segurança jurídica aos direitos dos trabalhadores e também aos deveres e direitos dos empregadores. Entendo, senhor presidente, que lei boa é lei equilibrada, que vá no centro das questões. Tenho certeza que aqui serão poucas as divergências e elas poderão ser sanadas pelos instrumentos regimentais com destaques de plenário que poderão ser apreciados democraticamente pelas senhoras e pelos senhores parlamentares. E aqui fala uma relatora desta matéria na Comissão de Assuntos Sociais, que tem uma servidora em casa, e em nome dela e de todas as servidoras dos senhores e das senhoras senadoras que trabalham com os senhores, com as suas famílias, a Regina Maria dos Santos Veras, que está cearense de Granja, que está comigo na minha casa há 30 anos. 30 anos. Já não é mais uma servidora, é uma pessoa da minha confiança, ela e eu, na casa. Então, é para ela e para todas as outras Reginas que trabalham nas residências dos senhores e das senhoras senadoras, ou dos João ou Pedro, que também trabalham como servidores domésticos nas residências dos domicílios brasileiros, que estamos apresentando agora esta lei que tem, como eu repito, o objetivo de tão somente trazer justiça a estas pessoas, homens e mulheres, e também um marco regulatório nesta relação de capital e trabalho. Pela relevância do tema, peço a paciência das senhoras e dos senhores senadores, que já tivemos aqui a apreciação da matéria. Eu poderia simplesmente resumir naqueles pontos que podem parecer de não haver convergência, mas eu prefiro a leitura no inteiro teor deste relatório, para que não haja nenhuma dúvida do ponto de vista do que estamos propondo. Nós estamos tratando aqui do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 5 de 2015, que trata do contrato de trabalho doméstico. Essa matéria, originada da Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal, foi amplamente discutida nesta casa com a relatoria do senador Romero Jucá. Tendo sido aprovada, foi encaminhada para análise na Câmara Federal, onde foram promovidas as alterações que ora estamos apreciando. O substitutivo que está em exame tem por meta a regulamentação da emenda constitucional 72 de 2013, que estende aos trabalhadores domésticos diversos direitos sociais. Ao regulamentar a emenda, o substitutivo da Câmara, em seu capítulo 1º, artigos 1º a 18, cuida do contrato de trabalho no âmbito doméstico, estabelecendo que 1. A CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 43, aplica-se subsidiariamente à relação de trabalho doméstico. 2. O empregado doméstico é a pessoa física que presta serviços ao empregador, pessoa física ou família, por mais de 2 dias na semana. 3. É proibida a contratação de menor de 18 anos para o exercício de trabalho doméstico. 4. A duração da jornada de trabalho do doméstico não ultrapassará
8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo que a remuneração das horas extras será, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. 5. O número de horas extras não poderá exceder a 2 horas diárias. 6. As horas extras poderão ser compensadas no período máximo, chama atenção para esse aspecto, de 3 meses. 7. É facultado às partes fixarem o horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso. 8. É inaplicável ao contrato de trabalho doméstico o regime de tempo parcial que está previsto na CLT. 9. As horas de sobreaviso serão pagas à razão de 1/3 da hora normal. 10. A remuneração da hora trabalhada para acompanhar o empregador ou sua família em viagem será acrescida de 25%. 11. O registro da jornada de trabalho poderá ser realizado por qualquer instrumento manual, mecânico ou eletrônico. 12. Quando a jornada exceder 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora e, salvo negociação coletiva em contrário, não poderá superar 2 horas. Na hipótese de a jornada não exceder 6 horas, o intervalo será de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. 13. O limite mínimo de intervalo para descanso e alimentação poderá ser reduzido mediante acordo escrito entre as partes para 30 minutos. 14. A remuneração do trabalho noturno entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte deverá ser acrescido de no mínimo 20%. 15. O intervalo de descanso interjornada corresponderá a, no mínimo, 11 horas. 16. O trabalhador doméstico tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas, preferencialmente aos domingos. 17. O empregado doméstico fará jus às férias a cada período de 12 meses, as quais serão remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais que o salário normal. 18. Poderá o empregado que reside no local de trabalho nele permanecer no local de trabalho durante suas férias, desde que acordado por escrito entre as partes. 19. As férias proporcionais são devidas ao doméstico, independentemente do motivo da rescisão contratual. 20. É admitida a contratação do empregado doméstico por prazo determinado. 21. O empregador doméstico não pode efetuar descontos no salário do trabalhador relacionados ao fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como despesas com transporte, hospedagem e alimentação, no caso de acompanhamento em viagem. 22. Nos contratos sem prazo estipulado, a falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários referentes ao prazo do aviso prévio. A ausência de aviso prévio pelo empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários concernentes ao prazo respectivo. 23. A empregada doméstica ou empregado, a empregada doméstica gestante faz jus à licença maternidade de 120 dias. 24. A comprovação do estado gravídico, da gravidez, no decorrer do contrato, mesmo que durante o aviso prévio, garante estabilidade provisória à trabalhadora gestante. 25. O trabalhador doméstico dispensado imotivadamente tem direito ao seguro-desemprego. 26. É obrigatória a inscrição do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 27. É aplicável ao contrato de trabalho doméstico os ditames da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o Vale Transporte. No capítulo 2 do substitutivo, artigos 19 a 23, trata do simples doméstico, com o objetivo de simplificar o pagamento das contribuições e encargos do patrão doméstico. O regime simplificado abrangerá a contribuição social do empregado e empregador domésticos,
os depósitos a títulos de fundo de garantia e o imposto de renda retido na fonte de que cuida o inciso 1º do artigo 7º da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se incidente. O capítulo 3, artigos 24 a 26 do substitutivo em tela altera a legislação previdenciária. A modificação de maior relevo se refere à possibilidade de concessão do auxílio acidente e do salário família ao empregado doméstico. Em seu capítulo 5º, artigos 27 a 29, o substitutivo da Câmara institui o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos, REDOM. O REDOM tem a finalidade de facilitar o pagamento de dívidas pelo empregador doméstico relativas às contribuições previdenciárias em atraso. Ficou estabelecido que poderiam se beneficiar do REDOM os patrões com dívidas concernentes à competência até o mês de março de 2013. No capítulo 5 das disposições gerais, do artigo 30 ao 34, a proposição atribui ao empregador a responsabilidade pelo arquivamento dos documentos comprobatórios do adimplemento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias enquanto não prescritas. A par disso, preceitua-se que a citação do reclamado, patrão doméstico, deverá ser aperfeiçoada pessoalmente por oficial de justiça. As multas e valores estipulados para as infrações preconizadas na CLT aplicam-se no que couber às infrações ao disposto na presente proposição. O projeto foi distribuído à Comissão de Assuntos Sociais em caráter não terminativo. Da análise aqui, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União nos termos do artigo 48, caput da Carta Magna. Compulsando a proposição em tela, não vislumbramos obstáculos constitucionais, jurídicos ou regimentais. Quanto ao mérito, somos parcialmente favoráveis às modificações operadas pelo substitutivo da Câmara dos Deputados, tão somente no que tange à aplicação subsidiária da CLT aos contratos de trabalho firmados no âmbito doméstico, a possibilidade de compensação de horas suplementares no prazo máximo de 3 meses, parágrafo 5º do artigo 2º, a previsão de dedução do imposto de renda da contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico, ao pagamento do adicional noturno em caso de jornada mista de trabalho e as supressões dos artigos 45 do PLP 302-A de 2013 e do parágrafo 4º do artigo 11-A da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, na forma do artigo 44 do PLP 302-A de 2013. Isso porque, em que pese o substitutivo ter avançado nos 6 pontos acima mencionados, acreditamos que o projeto de lei complementar 302-A de 2013, projeto de lei do Senado 224 de 2013, que inicialmente tramitou nesta Casa, afigura-se de maneira geral mais adaptado às peculiaridades do trabalho doméstico. Como eu disse, esse projeto foi aprovado por 49 dos 51 senadores presentes naquela data. Com efeito, a extensão de diversos direitos sociais aos trabalhadores domésticos, como a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por tempo de serviço, horas extras, adicional noturno, entre outros, acaba onerando a relação empregatícia no setor, situação que exige a adoção de medidas de contrapartida em favor do empregador também. O objetivo dessa proposição, ao disciplinar o trabalho doméstico, é justamente evitar o recrudescimento da informalidade e do desemprego, o que somente será possível caso previstas medidas de compensação em benefício do empregador, razão pela qual não se pode onerar demasiadamente os encargos sociais e previdenciários a cargo do patrão, sob pena de labor doméstico se tornar inviável. Desse modo, apenas para ilustrar, a redução da alíquota da contribuição previdenciária do empregador doméstico de 12% para 8%, na forma inicialmente proposta pelo Senado,
contribuirá em muito para a redução da informalidade e do desemprego no âmbito doméstico. Nessa mesma esteira, andou bem a Câmara dos Deputados ao não revogar o inciso 7º do artigo 12 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 95, mantendo a possibilidade de o empregador doméstico deduzir do imposto de renda a contribuição previdenciária por ele paga à Previdência. Em assim fazendo, a Câmara objetivou estimular a formalização do trabalho doméstico, já que se trata de mais uma proposta que tenciona diminuir os encargos que serão assumidos pelo empregador. No que respeita ao banco de horas, acreditamos que a redução do período máximo para a compensação de horas extras, 3 meses ao invés de 1 ano, nos moldes do substitutivo da Câmara, também encerra uma solução adequada, pois facilitará o controle da jornada suplementar, tanto pelo empregado como pelo empregador. O prazo anual previsto no PLS 224, e toda a evidência, apresentava-se desproporcional porque previa 1 ano. No que tange ao adicional noturno, andou bem também a Câmara ao determinar no parágrafo 4º do artigo 6º que nas jornadas mistas o trabalho prestado após as 22 horas será remunerado com adicional correspondente. Essa hora mista, esse horário misto, é aquele que não está hoje na legislação trabalhista, porque trabalho diurno e trabalho noturno é a única classificação que temos. Noturno é das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, e diurno o restante. O trabalho misto é aquele que avança dos trabalhos diurno para o noturno. Então, essa figura nos parece uma atualização para facilitar os direitos e os deveres das partes. Como estava explicando, nas jornadas mistas, o trabalho prestado após as 22 horas será remunerado com adicional correspondente. No mesmo caminho, a supressão do parágrafo 4º do artigo 11A da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, na forma do artigo 44 do PLP 302-A de 2013, realizada pela Câmara dos Deputados, foi adequada, pois a matéria nele contida é estranha ao microsistema que rege o contrato de trabalho doméstico. Por fim, a aplicação subsidiária da CLT, desde que compatível com o ambiente doméstico, enseja o preenchimento de eventuais lacunas verificadas quando da vigência da lei cuja aprovação é buscada agora. Deste modo, necessária a supressão do artigo 45 do PLP 302-A de 2013, do PLS 224 de 2013, complementar do Senado, a fim de evitar uma contradição no sistema legal que disciplinará o trabalho doméstico. Nesse cenário, o PLS 224 de 2013 tem o mérito de considerar as especificidades da relação de trabalho doméstico, atendendo, no nosso ver, aos anseios do empregado e do empregador, com as ressalvas acima referidas. Em face disso, e considerando-se que, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno do Senado, o substitutivo da Câmara dos Deputados é considerado uma série de emendas, devendo ser votado separadamente por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, imperiosa se faz a rejeição da mencionada proposição legislativa, devendo assim permanecer rígido o texto do Senado Federal, salvo em relação aos seguintes. Parágrafo 5º do artigo 2º do substitutivo número 5 de 2015, que deve ser aprovado substituindo-se os parágrafos 4º e 5º do artigo 2º do PLP 302-A de 2013, PLS 224 de 2013, complementar no Senado. B. O artigo 34 do substitutivo 5 de 2015, que deve ser aprovado, substituindo o artigo 47 do PLP 302-A de 2013, pelo nosso projeto de lei do Senado 224 de 2013, complementar no Senado. C. O parágrafo 4º do artigo 6º do substitutivo
30 de 2015, que deve ser aprovado e inserido no artigo 14 do PLP 302-A de 2013, complementar no Senado Federal, também como parágrafo 4º. D. O inciso 2º do artigo 1º do substitutivo 5, que deve ser aprovado como parágrafo 2º do artigo 1º do PLP 302, complementar no Senado, renumerando-se o atual parágrafo único do artigo 1º do PLP 302-A de 2013 como parágrafo 1º. O artigo 45 do PLP 302-A de 2013, PLS 224 de 2013, complementar do Senado, cuja supressão pela Câmara dos Deputados deve ser mantida, renumerando-se os demais dispositivos. Estamos falando em remuneração que a gente... Então, é renumerando-se os demais dispositivos. Letra F, parágrafo 4º do artigo 11-A da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, na forma do artigo 44 do PLP 302-A de 2013, 224-2013, complementar do Senado, cuja supressão pela Câmara dos Deputados deve ser mantida. O voto. Pelo exposto, opinamos, então, portanto, pela rejeição do substitutivo 5 de 2015 e pela manutenção do PLP 302-A de 2013, resultante do projeto de lei do Senado 224 de 2013, complementar no Senado, salvo em relação ao parágrafo 5º do artigo 2º do substitutivo número 5, que deve ser aprovado. O referido parágrafo trata sobre a possibilidade de compensação das horas extras através de um banco de horas no período máximo de 3 meses. Esse parágrafo substitui os parágrafos 4º e 5º do artigo 2º do PLP 302-A de 2013. A compensação que era prevista era de até 1 ano. Então, estamos propondo 3 meses. Ao parágrafo 4º do artigo 6º do substitutivo, que deve ser aprovado e inserido no artigo 14 do PLP 302, de 2013, ao PLS 224, complementar do Senado, também como parágrafo 4º, considerando que o trabalho noturno é aquele executado entre 22 horas e 5 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Muitos trabalhadores, como cuidadores de idosos e babás, que fazem uma jornada diferente, por exemplo, entre 19 horas e 23 horas, estariam desprotegidos por esta lei. Desta forma, a manutenção deste parágrafo abrange os trabalhadores que realizam jornada mista de trabalho, que é diurno e noturno. Ao artigo 34 do substitutivo da Câmara, que deve ser aprovado, substituindo o artigo 47, complementar do Senado. O projeto do Senado não previa a possibilidade de dedução da contribuição previdenciária no imposto de renda do empregador. A Câmara dos Deputados, meritoriamente, acrescentou essa possibilidade, motivo pelo qual optamos por manter em nosso relatório. A medida, cabe destacar, é mais um incentivo para a formalização do trabalho doméstico. Ao inciso 2 do artigo 1º do substitutivo da Câmara, deve ser aprovado como parágrafo 2º do artigo 1º do PLP 302, renumerando-se o atual parágrafo único do artigo 1º do PLP 302 como parágrafo 1º para determinar a aplicação subsidiária da CLT, desde que compatível com o ambiente doméstico, no preenchimento de eventuais lacunas verificadas quando da vigência da lei, cuja aprovação é buscada agora. O artigo 45 do PLP 302-A de 2013, complementar do Senado, cuja supressão pela Câmara dos Deputados deve ser mantida, renumerando-se os demais dispositivos. A supressão mantida no artigo em questão garante a contribuição sindical por parte do empregador e do empregado e evitará uma contradição do sistema legal que disciplinará o trabalho doméstico. E ao parágrafo 4º do artigo 11-A da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, na forma do artigo 44 do PLP 302,
do 224 de 2013, complementar do Senado, cuja supressão pela Câmara dos Deputados deve ser mantida. O motivo da retirada desse parágrafo é devido à matéria ser estranha ao microsistema que rege o trabalho doméstico. Assim, pela Comissão de Assuntos Sociais, o nosso voto é pela rejeição do PLS, do SDC número 5 de 2015 e, no mérito, pela aprovação do parecer da Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Assuntos Sociais está recebendo também pela CCJ um novo voto, o voto da CCJ, senhor presidente Renan Calheiros. O voto da CCJ, senhor presidente Renan Calheiros, é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do SDC número 5 de 2015 e, no mérito, pela aprovação do parecer da Comissão de Assuntos Sociais que acabo de apresentar às senhoras e senhores senadores. Este é o voto, senhor presidente.